Record. Pronto. Vamos lá, então, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Hoje nós temos a oportunidade de estarmos juntos aqui e nós vamos estudar o livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, né, em ordem, que está aqui na Bíblia de todos nós. Então, hoje vamos aprender um pouquinho sobre este livro aqui. Então, eu vou começar aqui sempre com uma oração, pedindo a Deus que nos oriente, que esteja conosco e que nos ajude aqui a interpretarmos e trazermos as experiências que vamos aprender aqui para a nossa vida, tá bom? Senhor nosso Deus, obrigado por mais um sábado que chegou, por mais um dia de vida que estamos aqui, tendo o privilégio e a oportunidade de abrirmos a Bíblia, ainda vivermos em um lugar onde isso é de forma livre e permissível. Obrigado também por esses irmãos que estão aqui, que estão se disponibilizando o seu tempo precioso para estudarmos juntos a tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez no dia de hoje e que nós possamos aprender sobre o livro de Levítico, um livro muito interessante, onde Deus tem muitas regras e orientações que foram colocadas sobre o povo de Israel, mas que também possamos trazer para os nossos dias essas provisões e essas bênçãos. Pedimos a tua presença e, através do Espírito Santo, que possamos agora interpretar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um minutinho. Estão vendo a tela aqui? Sim, Muito bem. Livro de Levítico. Então vamos lá entender um pouquinho da introdução desse livro. O resumo. Consiste, então, na questão das leis, né? A gente vai encontrar muita orientação aqui, como a Mayara falou na semana passada, né? O povo parecia bicho, então, né? Deus estava reeducando ali, depois do dilúvio, depois de Sodoma e Gomorra, depois de uma série de coisas. Então, o povo precisava ter orientações muito claras para saber conviver entre família, entre sociedade, de forma individual, respeitando as leis que Deus coloca sobre a saúde, sobre a vida de cada um. Então, rituais, leis civis, leis de saúde, né? Então, em particular, o ritual do santuário, que nós vimos semana passada, né? Então, a partir do Êxodo capítulo 25, foi dito ali, né? Deus fala assim para Moisés: Moisés, construa um tabernáculo como este aqui que eu vou te mostrar que tem no céu. E aí Moisés começa a prover todas as coisas, né? Os utensílios e tudo mais. E o povo ali caminhou pelo deserto e seguia as suas atividades e obedecendo ou tentando obedecer aquilo que Deus colocava, né? Só que aqui ele começa a ser um pouco mais intenso, colocando regras mais específicas, mas o santuário também acaba aparecendo aqui muitas vezes, né? Principalmente no capítulo 16, ali a gente vai ver a respeito disso, tá bom? E boa noite, Manuel. Seja bem-vindo aqui, meu amigo Manuel. E então, aqui o livro de Levítico, né, contém todas as instruções sobre esses assuntos, mas não contém todas as instruções, né, sobre esses assuntos, mas uma parte vai ficar adiante, vai ficar no livro de Números. Então, nós vamos estudar na semana que vem alguns complementos ali de orientações de Deus para o seu povo, ok? Então, o grande tema desse livro aqui é a santidade e a pureza do povo de Deus, de Deus, né? Israel, então, foi pecaminoso, como a gente sabe, impuro, e por isso precisava Deus de uma solução ali para lidar com essa questão do pecado da impureza. Então, o sistema de sacrifícios, como a gente viu, né, na semana passada, a questão do santuário, a imposição de mãos, né, sobre o cordeiro, cujo pecador levava lá o seu animalzinho, e aquilo tudo prefigurava em Jesus, né, o Messias que viria, então, né, o sacrifício, o altar de holocausto, o candelabro, os pães da mesa da proposição e por fim lá dentro do Santo dos Santos ali, né, a Arca da Aliança com os 10 mandamentos e tudo mais. Falamos também a questão do papel do sacerdote, do sumo sacerdote, né? Hoje ele vai aparecer, eles vão aparecer de novo aqui em Levítico. Então Deus precisava dar essas instruções claras aí sobre a expiação, né, que é o perdão dos pecados, a adoração, salvação e a libertação. Então, o santuário é uma estrutura pedagógica, né? Como a gente falou na semana passada, é a maneira didática que Deus fez para mostrar que Jesus viria e morreria por nós, né? Então, portanto, Levítico é essencial para que a gente compreenda as seguintes situações: questão da salvação, em primeiro lugar, a justificação pela fé
e o perdão de Deus para cada um de nós, né? E aborda também ali a linhagem sucessória de Arão, né? Da linhagem de Levi, aonde ali os sacerdotes iriam ministrando dentro do santuário. E daí, autor e data, né? Então faz parte do Pentateuco, são 5 livros atribuídos a Moisés, nós estamos no terceiro, e foi escrito em torno do século XV antes de Cristo, ou seja, né, 1500 anos antes de Jesus. Então, em hebraico, o título é aquele ali, né? Vaikra. Então o Senhor chamou. É isso que significa, né? Que continua o quê? A história do Êxodo, né? Terminou o Êxodo, mas a peregrinação do povo continuaram. Então, o Levítico registra ali os discursos mais diretos de Deus do que qualquer outro livro da Bíblia. Então, é muito cheio de regra, é muito cheio de não pode isso, não pode aquilo, faça assim, faça assado. Mas tudo isso tem um propósito, né, gente? Deus iria conduzindo o seu povo. Vamos lá. Então, a primeira parte de hoje está em Levítico capítulo 1 a Levítico 7. Se você for perceber, você vai ver que são diversas leis. E eu vou dar uma passada por cima e aí vocês vão observar. Pode falar, Mara. O livro de Levítico, que eu acho interessante, é que, assim, Deus tirou um povo de 400 e poucos anos de escravidão. Então, como a gente já falou em estudos anteriores, era um povo de 5, 6, 7 gerações de faraós do Egito, consequentemente desse povo escravo. Então, já estava no DNA deles a escravidão. Sendo assim, como eles eram escravos, eles tinham hábitos nada saudáveis em questão de higiene, de uma série de coisas, né? E aí, quando Deus tira o povo do Egito, é, vai peregrinar pelo deserto, enfim, Deus tem que civilizar esse povo. E não eram 100, 200 pessoas, era uma grande quantidade de pessoas, de crianças, idosos, da onde uma cultura egípcia pagã estava muito intrínseco neles, estava enraizado no DNA deles, de gerações. Então, quando Deus começa a dar essas leis, essas regras, é justamente para civilizar. Por exemplo, muita gente fala assim, porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus impiedoso, mal, mandava, por exemplo, apedrejar porque você transgredia o sábado, adulterava, morrer apedrejado. Sim, porque se você falasse hoje para um povo, né, como aquele, você vai ser preso. Para eles, ser preso era descanso. Então, eles tinham que trabalhar, Deus tinha que trabalhar com a realidade daquele povo, tinham que falar em idioma humano. E o apedrejamento era para aquela situação, e daí Deus vai mudando, né? Uhum, muito bem, muito bem. Vamos lá, pessoal, vocês fiquem à vontade, tá bom? Quem quiser contribuir, levanta a mãozinha aqui no Zoom ali, ou pode interromper mesmo e falar. Mas vamos lá. O que é um holocausto? Quem sabe? Quem chuta? Já ouviram essa palavra? Holocausto? Já, você vê na Segunda Guerra Mundial, né? Dos judeus lá. O Holocausto, o Eu Museu. ouvi lá do Hitler, né? Mas É, acho que não é isso, né? não, mas vem da Ué, Bíblia. O Hitler veio É um muito depois. sacrifício. Hã? É um sacrifício. Isso, é uma oferta, né, que sobe, né? Então, o holocausto vou fazer um sacrifício, uma oferta lá, para ser consumida dentro do tabernáculo, lá, como a gente viu na semana passada, né? E oferta de manjares. O que que é oferta de manjares? Então, eu estou lendo aqui, ó, Levítico capítulo 1 e Levítico capítulo 2, tá bom? Se você acompanhar a tua Bíblia, você vai ver lá, ó. Antes de começar ali o primeiro título, ele diz aqui, pelo menos na minha Bíblia, os holocaustos. Daí no capítulo 2 as ofertas de manjares. Então eu estou seguindo certinho, capítulo 1, 2, 3 e assim por diante, né? Então ele fala ali que o povo precisava fazer, né, esses holocaustos, levar a sua oferta lá no tabernáculo, o trabalho da expiação, do perdão de pecados e tudo mais, né? Agora, o que é oferta de manjares? Ofertas de manjares, pessoal, são ofertas que não envolvem carne, né? Então, por exemplo, você tem lá uma oferta de manjares, um alimento, né? Bolo, cereal, então algo nesse sentido. Então, Deus propunha lá para o povo fazer diversos tipos
ofertas a ele, né? E uma das possibilidades ali é ofertas de manjares. Então veja só, no capítulo 2 ele começa assim, ó, na minha Bíblia. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Por quê? Porque você está fazendo para Deus. Então, tudo que é para o Senhor, a gente tem que fazer o nosso melhor. Vamos trazer para os dias de hoje, no nosso trabalho, no tratamento, com as pessoas que a gente ama, na nossa família, os irmãos da igreja, os amigos, os parentes, os conhecidos, tudo a gente tem que fazer com excelência, né? Várias vezes na Bíblia fala isso, né? Quando fazeis isso aos outros, fazei como se fosse ao Senhor, em determinadas circunstâncias, né? Então você veja aqui, ele está dizendo assim: olha, quando você trouxer uma oferta aqui no tabernáculo, faça o teu melhor, pega da melhor farinha, né? Deus, a gente precisa cultuar ele com o nosso melhor, inclusive com os ingredientes e tudo mais ali, né? Então é isso, fala, ó, sobre ele derramará óleo, colocará incenso, e aí vai discorrendo aqui, né? A hora que você tiver um tempo e for ler tudo, você vai ver toda a instrução corretamente, como é que Deus falava ao seu povo para poder fazer essas ofertas, né? Então a gente tem aqui, agora no capítulo 3 os sacrifícios pacíficos. Vamos lá. O que é um sacrifício pacífico? Então, se você ler a partir dali do capítulo 3 ele vai deixar de forma bem explícita, né? Olha, um animal, ele não pode ter defeito. Verso 2 lá, você vai pôr a mão sobre a cabeça do animal, bem na entrada da tenda. Os descendentes de Arão, que são os sacerdotes, né? Eles derramarão sangue nos lados do altar. Então ele começa a discorrer aqui de novo um pouco sobre a parte cerimonial ali do tabernáculo, né? Então, o sacrifício pacífico é um sacrifício voluntário, também era uma das outras formas que você poderia ir lá, né, e entregar a sua oferta a Deus e assim por diante. E as coisas iam sendo, né, de forma progressivas. Aí vem ali o outro, ó, of- é, as ofertas ou os sacrifícios pela ignorância. Daí você fala, não, mas o que que é isso, né? Então tem ali alguns pecados cometidos por ignorância. Por exemplo, capítulo 4, verso 13, diz assim: se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Ou seja, né, como Deus planejou aquele ambiente ali para que fosse completamente puro, mas era habitado por pessoas impuras, com, né, seres humanos, então em determinada circunstância, alguém da comunidade com certeza iria pecar. Mas muitas dessas vezes o pecado era, vamos dizer, involuntário, né? A pessoa não fez tão de propósito assim. Então aí ele falava, então agora você tem uma forma de fazer, né, a confissão dos teus pecados por isso, mas toda a comunidade vai sofrer. Então era uma forma didática, né? Deus queria que ninguém continuasse pecando, né? Então é algo impossível, a gente sabe disso, porque o próprio Deus declara que não há um justo sequer, né? Somente Jesus, mas era uma forma didática dele tentar manter o povo ali mais civilizado e andando nos caminhos dele, né? E depois a gente tem ali, a partir do capítulo 5, do capítulo 6 e 7, os demais tipos de situações de pecados, né? Então, por exemplo, aqui, ó, capítulo 5, verso 1. Se alguém pecar, porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube e não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade, né? Então é outro tipo de pecado. Ó, você testemunhou uma situação errada lá e ficou calado, né? Então ninguém, a princípio, vai perceber, mas você, por obrigação, Deus conhece teu coração. Ele viu que você viu a situação, mas não se manifestou, né? Então você está pecando. Então, e aqui ele vai direcionando o seu povo, oferta sobre a culpa, e assim sucessivamente até chegarmos aqui ao final do capítulo 7, inclusive colocando ali regras, né? Porque quando era o sacrifício dos animais, os sacerdotes, eles tinham também a sua devida responsabilidade, né? Então não era só o povo que era penalizado, porque se o sacerdote ou o sumo sacerdote cometesse pecados, eles também tinham que pagar. Então, por exemplo, lá no capítulo 6, 7, no verso 22, diz assim, ó: E disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas: não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito, né? Então tinha toda a cerimônia, os sacerdotes também tinham que fazer as suas refeições com os animais, mas Deus separava: não tome o sangue, né? Não coma a gordura. Isso aqui, o que sobrar, você tem que queimar. Então tinha toda uma regra, inclusive para os sacerdotes. Muito bem. Alguma dúvida? Ou podemos seguir? Então vamos seguir. Segue.
Eu Oi? acho que esse livro de Levítico, a gente é um livro mais chato, assim, né? Por todas essas regras que hoje não se aplicam mais, né? Porque se cumpriram todos em formas literais. Mas é interessante a gente saber, principalmente quando fala do santuário, né? Porque o santuário acho que é o ponto, é o coração do livro. E é É. ali que a gente vai entender todo o contexto bíblico. Uhum. E olha só a conexão, né? Ele termina aqui o capítulo 9 dizendo, né, da função dos sacerdotes ali. Fala, Arão e os seus filhos, né? Vocês estão agora preparados para servir o povo, né? Vocês vão ser aí os porta-vozes, né? Os meus porta-vozes. Deus está falando ali. E aí termina ali, ó. Assim Moisés e Arão, verso 23, né, no capítulo 9, entraram na tenda do encontro. Enquanto saíram, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu para eles. Ou seja, né, terminou de construir o santuário, criaram-se todas as regras. Agora vamos lá que o negócio vai começar, né? Olha lá, saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Então, ou seja, a presença de Deus era presente ali com o seu povo. Mas como o povo era pecador, sempre tem um ou alguns engraçadinhos que querem aprontar. Então tem esses dois figuras aqui no capítulo 10, chamados Nadab e Abiú. Vocês sabem quem eram Nadab e Abiú? Já ouviram falar neles? Filho- filhos de Arão. Filhos de Arão, que era o sumo sacerdote, né? Então assim, olha só, Deus preparou tudo, deu a regra, orientou os caras. E quem foram os primeiros a errarem? Os justos filhos de Arão, né? O Arão era o principal deles ali. Vamos lá, uma atitude errada. O que que esses caras fizeram? Né? Alguém lembra o que que eles fizeram? É isso que eu queria perguntar. O que Qual eles foi o fizeram? erro de Nadab e Abiú? Quem lembra? O que será Eles que eles levaram fizeram? fogo estranho, né? Perante o Senhor. Isso. Ah lá, ó. Exatamente, Otávio. Obrigado. Veja só no capítulo 10, no verso 1. Se você tem a Bíblia, acompanha lá, ó. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, os quais acenderam fogo e acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Ou seja, né? Deus tinha dito as regras, né? Ó, filho, é isso aqui que você tem que fazer. Não queira inventar moda ou fazer algo a mais. Eu sei que às vezes, talvez, na alegria e na euforia que eles estavam, talvez quisessem fazer alguma coisa. Mais pra frente a gente vai ver o episódio lá do cidadão lá que a Arca da Aliança foi cair, né? E aí ele foi lá e botou a mão lá, mas tinha todo um propósito para aquilo. Mas a consequência veio. Pode dizer, Mayara. Eu não me recordo, mas por acaso eles estavam alcoolizados? A Bíblia fala alguma coisa nesse sentido? Agora tô sem aqui, eu não me Eu não, recordo. eu não sei se na Bíblia fala, mas eu sei que no Patriarcas e Profetas, página 217, não, página 218 fala assim: Nadab e Abiú estavam sob o efeito do vinho, contrariando uma ordem de Deus que fala lá em Levítico 10:9. No Ah, Patriarcas e então deve Profetas eu sei estar que na fala, Bíblia, não sei porque se tá na Bíblia, acho que não na me Bíblia é tá também. Tá estranho. na Bíblia. Tá Então sim. na Bíblia deve estar, com Já certeza. vamos ler aqui, ó. Então a consequência veio, né? Então o que aconteceu com os amigos aí? Os irmãos, Nadab e Abiú, morreram. Veja lá. Qual foi a atitude do pai Arão? Imagina, gente. O que aconteceu? O homem perdeu os dois filhos. Imagina, eu não consigo nem imaginar uma situação difícil dessa, né? Ele se calou. Olha só, o verso 3. Arão, porém, ficou em silêncio. Então, assim, imagino eu, né? Vamos lá. Por que que vocês acham que ele se calou diante dessa situação? Tem algumas possibilidades. Não diz aqui, né? Eu tenho alguns. Você diz que a pergunta é sobre após a morte na Nadab e Abiú, Isso, isso? isso, após a morte dos filhos. Aí Tá. ele olhando tudo Eu aquilo. acho que ele se calou porque ele sabia que os filhos fizeram cagada. Uhum, Tipo, o que que o cara vai falar? É igual a gente. Nossos filhos fazem alguma coisa errada, uhum, por mais que a gente ame, uhum. a gente sabe que é errado, não tem muito o que fazer, tem que falar com os filhos, né? Não tem o que justificar, tá errado. E no Patriarcas e Profetas também fala que a falta de firmeza de Arão na educação de Nadab e Abiú fez eles seguirem sua própria vontade, mesmo em uma posição tão elevada. Olha aí, ó. Isso é Então, muito importante.
Porque não quer dizer que o cara tá lá, né? O cara era sacerdote, né? Os caras ali, eles tinham uma posição na sociedade muito relevante. Imagine, para você ser um sacerdote, um representante ali de Deus perante o povo, tinha que ter, tipo, né? Como se fosse hoje um doutorado. Aí o cara tem que ser o cara mesmo para chegar lá, né? Claro que ali no caso deles era pela linhagem, né? De Arão e da descendência de Levi lá e tal. Mas mesmo assim, não eram pessoas aleatórias, não eram pessoas ignorantes, né? Eles tinham conhecimento. Mas é isso que o Otávio falou ali, né? A vontade deles prevaleceu. Agora veja lá no capítulo 6, 10, verso 6 lá. Ó. Então Moisés disse a Arão e os seus filhos, Eleazar e Itamar, porque tinha outros filhos. Não andem descabelados, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Né? Não, outra versão diz assim, ó, não desgranheis os cabelos, não rasgueis as suas vestes. Porque o que acontecia quando morria uma pessoa, um ente querido? Você vai ver isso várias e várias vezes no Antigo Testamento, né? A pessoa fazia o quê? Colocava cinza na cabeça, rasgava suas vestes em sinal de luto. Então era uma forma que a cultura na época apresentava, né? Então eles tinham esse costume. Mas veja só a que ponto eles precisavam chegar, né? E a orientação de Moisés ali não, é, vamos dizer assim, né? Não fiquem abismados com isso. Mas, gente, por mais que a gente não tem domínio sobre os nossos filhos, né? Como o Otávio falou ali, né? Então eu tenho três filhos aqui em casa, né? Estamos tentando ensinar os caminhos do Senhor, né? Coisa que eu e minha esposa talvez não tivemos quando éramos pequenos, mas pela graça de Deus a gente vai fazer o nosso melhor. Mas isso não garante que eles não vão fazer coisa errada, né? Então, assim, como é que você vai, no momento de dificuldade extrema, o teu filho acabou de morrer, os teus filhos morreram, você tem que ficar calado pela, né, lamentando, poxa, fizeram besteira e talvez, né, contrito ali, chorando por dentro, uma situação terrível, e ainda você não pode manifestar, né? Você não pode rasgar suas vestes porque eles eram a liderança do povo. Então eles não podiam titubear, né? Então pensa que difícil que foi a vida de Josué, a vida de Moisés, a vida de Arão e a vida de tantos outros líderes de Deus, que no momento de dificuldade, o cara, porque era o líder, ele não podia balançar, né? Então, né, isso deve ter sido muito difícil. E é por isso que eles deveriam dar o exemplo, né? A recomendação para os demais ali. Eles não poderiam se demonstrar fracos nesse momento, porque apesar da dor de ter perdido o próprio filho, mas eles sabiam que os filhos desobedeceram o Senhor, né? E é diferente, né, gente? O Deus é o mesmo do passado e o de hoje. Mas a presença de Deus era constante com eles, né? Não que hoje não seja, mas é diferente a maneira como Deus se manifestou, né? Então, a lição para a comunidade de Israel inteira: santidade e obediência. O povo precisava obedecer, né? Muito bem. Entramos agora em Levítico capítulo 11. Isso aqui é bem legal. Não sei quantos de vocês já viram, ou se já viram, com certeza vão lembrar aí. É lógico que eu puxei uma foto aqui, mas não ficou muito legal, né? Não existe uma onda no meio no meio da terra. Agora em Curitiba aqui tem lá o Surf Land, Surf Brasil, sei lá, piscina de onda na cidade. Agora tem aqui em Curitiba. Mas enfim, tá aí, ó. Os animais, os peixes e as aves. É isso que diz em Levítico capítulo 11. E vamos lá para as orientações de Deus a respeito disso. Primeiro de tudo, se você ler o capítulo inteiro, você vai entender as diferenças que Deus fala. Filhos, seguinte, esses animais aqui, porque agora o dilúvio já tinha acontecido, né? Porque lembram-se lá, na criação, quando nós estudamos em Gênesis, qual era a alimentação que Deus deixou para Adão e Eva e gostaria que fosse para todos sempre? Qual era a alimentação? Vegetariana, à Tudo que base de plantas, Vegetariana. né? Vegetariana, exatamente. Em várias partes da Bíblia sequenciais fala a respeito disso, mas o pontapé inicial está lá na criação. Eis que vos dou as ervas do campo, os frutos e tudo que planta e nasce, isso aqui é o alimento de vocês. O alimento cárneo, ele foi permitido depois do dilúvio, está muito explícito na Bíblia. Só que aí Deus vai lapidando o seu povo. Ele fala: beleza, galera, ó, pode comer os bichos aí, ó, mas tem bicho e bicho, né? E daí aqui é muito clássico. Ele repete lá em Deuteronômio 5, Deuteronômio 14, a mesma explicação aqui dos animais puros e impuros. Então, veja, gente, eu não sou contra a carne, eu já fui vegetariano, eu acredito, né, de forma que isso realmente é o que Deus quer para a nossa vida. Mas o mundo que, né, a sociedade que a gente vive hoje, tá aí. Deus fala, Deus não proíbe a gente comer, mas, né, ele explica, filho, ó, esse é bom, esse é ruim. Mas vamos lá para os exemplos. Lado esquerdo aqui, ó, animais limpos, boi, carneiro, ovelha, bode, cabra, vaca, certo? São alguns exemplos, tá bom? Não são todos.
E do lado direito, o que é proibido segundo a Bíblia? Pega lá comigo, Levítico capítulo 11, no verso 7. O porco, embora tenha o casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Então, este é impuro. Ou seja, né? Deus fala assim, ó, você pode comer o animal que tenha o casco fendido e que é dividido em duas unhas e que rumina. Então são essas as orientações desses tipos de animais que eu falo. Ó, a carne desse bicho aí é bom, pode comer, né? Agora, lógico que eu coloquei aqui, né, o porco, vírgula, derivados, porque isso aqui está muito subdividido na nossa sociedade, né? Então, por quê? A gente mora num país que é bom, né? Mas a gente ainda tem acesso, mas muitas famílias ainda, infelizmente, não têm. Então, né, você vai pelo mais barato. Então, por exemplo, a gente sabe que presunto, bacon, mortadela e seus devidos derivados, isso não faz bem para a saúde. Isso aí qualquer médico que conversar com você sobre saúde, você vai com certeza te atestar. Tem pesquisas, já estudei muito sobre isso no passado, né? Na época que eu estava vegetariano. Você não tem ideia, até a Organização Mundial de Saúde tem muito livro, muita matéria, muito conteúdo e estudo feito em relação a isso, né? O índice de câncer de intestino por conta dos derivados ali, né? Principalmente de porco, mas aqueles que são ultraprocessados, né? Salsicha, avina, salame, sabe? Essas coisas que são extremamente industrializadas. E aí não é a igreja, não é a Bíblia, não é o William que é meio maluco da cabeça. Não, é a ciência, a medicina dizendo isso não é bom para o seu corpo. Mas curioso que isso já estava escrito na Bíblia, né? Olha lá, ó, coelho, lebre, não sei se algum de vocês comeu e também se comeu, não precisa falar, roedores, né? Capivara, rato, camundongo. Aí começa a ser um pouco mais extremo, né, gente? Camelo, cavalo, né? Isso não é muito comum aqui no Brasil, mas vamos lá, nós moramos no planeta Terra lá na China, né? Veja lá, lá na China, lá, a Simone lá, ó, alimentos ultraprocessados são do capeta, são mesmo, é para envenenar nós, para matar nós. Mas lá na China, gente, poxa, eu tenho um amigo meu, é o William também, esses dias ele estava lá na China. Bom, o cara foi lá naquelas feiras, você vê rato, aranha, escorpião. Isso não foi feito para comer, mas o ser humano ele é teimoso, ele é curioso, eu sei lá o que que é. Mas eu também entendo, gente, que assim, tem lugares no planeta Terra que as pessoas não têm dinheiro, tem escassez, né? Mas Deus, de certa forma, sempre vai dar um jeito de providenciar. Mas vamos lá, para o próximo, os peixes. Então, mesma coisa ali, ó. Se você ler do capítulo 11, verso 9 em diante, ele começa a falar dos peixes. Então, falou dos animais ali, quadrúpedes e tal. Vamos lá. Que tipo de peixe? Peixe que tem escama e peixe que tem barbatana. Isso aí, Deus fala assim, ó, pode comer. Agora, os imundos, né, os peixes de couro, né, os peixes que não têm escama ou não têm barbatana, né, ou tem um ou tem outro, isso aí vocês não comem, né? Então aqui alguns exemplos, mas eu acho que da forma mais clara, aquele visual, né? Eu particularmente não gosto de peixe, tá bom? Eu mesmo, os bons ali para comer, eu não tenho prazer em comer peixe. Mas vamos lá, alguns exemplos aqui, ó. Bacalhau, Deus fala, pode comer. Sardinha, pode comer. Salmão, pode comer. Tainha, tem alguns exemplos aí, quem conhece de peixe. Mas Deus fala assim, filho, mas vamos lá, ó, não coma esses troços. Não foi feito, eu não criei para você comer isso aqui. Eu criei os animais lá, mas não criei para você comer. Eu vou comer golfinho, vou comer baleia, vou comer polvo, lagosta, camarão. Eu sei que tem muita coisa aqui que é difundido, né? Por exemplo, lagosta, camarão, assim, nada contra quem come, né? Mas assim, eu nunca gostei de frutos do mar. Eu comi camarão umas duas vezes na minha vida e tem muita gente que gosta, né? E tá tudo bem, as pessoas comem o que querem. Mas eu odiei o gosto. E aí depois, estudando, eu descobri: o camarão é a barata do mar, né? É aquele que faz a limpeza. E ele fala, cara, olha só como Deus ele é perfeito, mas a gente precisa ir atrás da informação. Pode falar, Mayara. Então, você estava falando do camarão, né? Se é a barata do mar, você vai ver siri, caranguejo, todos esses animais aí que não têm escamas e não têm barbatanas. Primeiro que só a palavra de Deus acho que já basta, porque ele é o criador, né? Então, se ele falou, ó, é isso e acabou. Mas se você vê a função desses animais, né, que Deus fala que são animais impuros, a função deles na terra aonde eles andam e o que eles se alimentam, aí fica mais claro ainda, né? Uhum. E depois você lê com calma aí, você que está aí em casa aí, pega a Bíblia, lê amanhã, outro dia, quando você for estudar Levítico, veja que curioso, olha, ele fala aqui, ó, crocodilo, camaleão, lagarto, nossa, ele fala coruja, fala tudo
quanto é bicho aqui. Mas vamos lá, agora vamos para os últimos que são as aves. Mesma coisa, aves limpas e aves imundas. Vamos lá, galinha, frango, peru, codorna. Opa, isso aqui a gente tem aqui próximo da gente, isso tá belezinha. Agora, tem cara que gosta de comer avestruz, coruja, cegonha, abutre. Aí já vai um pouco mais do extremo, mas o ser humano, gente, ele é teimoso, gosta de inventar moda, né? Mas tá aí, Deus coloca, povo, comam isso aqui. Sabe por quê? Olha só a frase que ele coloca lá, ó. Levítico capítulo 11, verso 44 e 45. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Então ele termina de falar sobre alimentação, que é um dos pilares fundamentais da nossa vida, né, gente? Porque a gente é o que a gente come, não é verdade? Pega lá um cara que come McDonald's, como o senhor que vive muito disso. O cara um dia vai ter um problema de saúde. Então, e aí, você já viu aquela imagem assim de uma pessoa que come só essas coisas, daí tem, parece dentro do corpo humano da pessoa, cheio de hambúrguer, batata frita, e daí o lado o cara saudável que come brócolis, fruta, tal, é o cara mais saudável, assim, fisicamente, inclusive. É isso, nós somos o que nós contemplamos, nós somos o que nós vemos, nós somos as músicas que nós ouvimos, nós somos o que a gente enxerga, o que a gente assiste e, sobretudo, o que a gente come, né? Então, se você come só porcaria, bota só um monte de lixo para dentro do teu corpo, um dia a conta vai chegar. Talvez não chegue na, eu vou comer um camarão, beleza, vai lá. Você não vai morrer. Mas, por exemplo, a avó da Maia, ela tem alergia. Ela já não pode comer, né? Então, são situações, mas talvez lá na frente na tua vida a consequência vai vir, né? Porque a Bíblia é muito clara em dizer assim, ó, o que você planta, você colhe. Não só pela questão da alimentação, mas tudo, né? Então, assim, Deus chama o seu povo, né, organizando, reestruturando a sociedade de Israel ali, povo, sejam santos. E o que é ser santo? Ser separado. Vocês sejam consagrados a mim. Muito bem, agora vamos adiante aqui, Levítico 12 a 15. Agora ele traz outras leis. Vamos ver que outras leis ele traz aqui. A imagem é de um sacerdote segurando na cabeça de um homem com lepra. Percebam aqui o braço dele cheio de feridas ali e tudo mais, né? Então começa a falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Vamos lá. O que é quarentena, mulheres? Quem é mãe aí? O que é quarentena? Dieta, quando ganha neném, Dieta para não comer? fica 40, A gente acabou de falar de é o comida. resguardo, os 40 dias após o nascimento, o resguardo, é Isso. isso? Mas por que que tem isso? 40 dias do nascimento? Então vamos lá. Nasceu a criança, Para 40 dias, a mulher fica ali purificação, só para cuidar do neném, não quer saber do marido, essas coisas, é isso? né? É. Para purificação, né? Para o Purificação, muito corpo bem, se irmã. restituir também, né? Isso. E da onde que vem o médico que ensinou isso aí? Sim, também. Mas da onde que tem isso aí? Da Bíblia. Olha lá, ó. Lá em Levítico capítulo 12, você vai ler, ó. Disse ao Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: Se uma mulher conceber um menino, ela ficará imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação. Será imunda. Olha só, Deus fala até da menstruação da mulher, fala do homem, fala de um monte de coisa. E no oitavo dia circuncidará o menino. Jesus foi circuncidado. Os judeus são circuncidados até hoje, 2025, né? Os judeus ortodoxos, enfim. Então, o que é isso aqui? Era uma cerimônia que era feita lá atrás para a separação. Começou lá em Gênesis, você já vê ali, né, essa questão da circuncisão. Então, e depois vira objeto de discussão com Paulo lá no Novo Testamento, uma série de coisas. Mas, enfim, a circuncisão, ela existia naquele contexto. Pode falar, Mai. Quando eu acho engraçado esse negócio de circuncisão, curioso, né? Como Deus é perfeito. Que isso daí foi escrito 1.500 anos antes de Uhum, Cristo, ou seja, 3.500 anos atrás. E quando a gente foi fazer a cirurgia do nosso filho de fimose, o médico, que é um dos referências aqui no, em Curitiba, pediátrica, enfim, ele falou que o povo judeu, né, e ele falou que ele já fez circuncisão em muitas cerimônias judaicas, inclusive, mas que as mulheres é as que menos têm câncer de colo de útero. E a uhum, causa disso é justamente a circuncisão dos homens, uhum, pela higiene, enfim, uma série de fatores. uhum. Olha que curioso. Então, por que que fala quarentena, gente? Porque a maioria da época provavelmente era do sexo masculino, então ele coloca lá, ó, 7 dias, e daí a Bíblia fala lá, ó, mais 33 dias para purificar-se do seu sangue. Então, 7 mais 33 dá 40, que é a quarentena. E a menina? Mas se nascer uma menina, você ficará impura por 80 dias, o dobro. 14 mais 66.
E aí tem uma nota de rodapé na minha Bíblia dizendo essa diferença, né? Caso o nascimento de uma menina, demorava 2 meses mais. Possivelmente isso acontecia porque ao nascer uma menina, pode ter uma pequena quantidade de sangue na menina também, que tornaria impura, porque ela também um dia iria, né, vai menstruar e tal. Portanto, as duas ficariam impuras, tanto a mãe quanto a filha. Então, por isso que é o dobro. Em vez de apenas uma, a que levava também a empresa era a filha recém-nascida. O fato das mulheres ficarem impuras por mais tempo que os homens não desvalorizava como pessoas. Elas desenvolvem, né, desempenhavam um papel especial na reprodução. Então, porque eram duas meninas, então, por isso que duplicava ali, ia para 80 dias. Aí temos a circuncisão, que era uma questão de aliança, que Deus explicou lá atrás. E aí nós temos aqui sobre a lepra, né? Hoje a gente chama de hanseníase isso aqui, né? Então dizia lá, olha, se alguém ficar com lepra, no capítulo 13, você precisa se purificar. Então você precisa ficar afastado da sociedade por 7 dias, né? Então tinha todo o ritual aqui, vai lá para um cantinho, fica lá no canto para não incomodar ninguém, fica lá fazendo a tua oração. Depois que passar o ciclo da quantidade de dias que Deus predeterminou, você vem para cá que o sacerdote vai examinar você. E se você passar no teste e tiver tudo certo, você é reintegrado à sociedade, né? Então tinha formas didáticas ali, não só pela questão da saúde, mas a questão da separação. Então Deus fazia isso de forma muito abrangente ali. Muito bem, aí o sacerdote examinava o doente para que ele pudesse retornar. E aí o capítulo 15 termina falando sobre as imundícias do homem e da mulher. E aqui eu vejo que Deus ele é perfeito, porque ele fala cada coisa que a gente até, olha lá, ó. Quando o homem se deitar com uma mulher e sair o sêmen, ambos terão de se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver um fluxo menstrual do sangue que sai do seu corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Se um homem deitar com a sua mulher menstruada, será impuro por 7 dias. Olha só a importância, né, de se resguardar, respeitar a mulher ali, deixar, né? Não, e eu acho que também Deus falava dessa forma, porque, como eu falei, eles vinham de um background de escravos, né? Para resguardar a mulher, não para deixar pejorativa a mulher, né? Tipo, Sim. ó, ela tá suja. Não nesse sentido, Uhum. mas no sentido de assim, deixa ela em paz, porque não é quem a Sim. mulher sabe que não é fácil passar por esses dias. Sim, sim. E o homem tem que saber respeitar, né? Tem todo um processo da natureza humana como Deus criou, né? Então é isso. Não é impura tá pecaminosa, tá sangrando. Não. Tem todo, né, um respeito com o corpo humano, né? Porque Deus é perfeito, né, gente? Desde a concepção, assim, quando você vê um bebê lá que é um grãozinho, daqui a pouco é uma criança que tá correndo aqui em casa, aqui, né? Uma flor, uma abelha voando. Nossa, a manifestação de Deus está em todo lugar, né? E a gente às vezes não presta atenção, né, nas coisas mais mínimos detalhes, a cor dos olhos das pessoas, tudo, né? O DNA, quando você vai estudar sobre isso, é algo que é impressionante. Mas vamos adiante aqui. Levítico 16. Isso aqui para mim é um dos os capítulos, não sei se é um dos mais importantes da Bíblia, eu vou dizer, sabe? Porque era uma forma didática de Deus mostrar para o povo que ele perdoava e perdoa os pecados, né? Só que na época, qual era a didática de Deus? Nós já estudamos lá em Êxodo e um pouquinho agora no começo aqui em Levítico, era o sacrifício, né? Então era o dia da expiação, era o dia, tipo assim, era o dia mais esperado do ano, né? Como se fosse assim, o dia que todo o povo inteiro esperava pelo dia da expiação. E o que era o dia da expiação? O que significa isso? Por que que era tão importante esse dia? Vai lá, Otávio, ou alguém que queira falar. Porque era o dia que o sacerdote purificava o santuário. E o que que era purificar o santuário? Eu acho que ele trocava as cortinas, fazia sacrifício, alguma coisa assim. Mas também era o dia que na aplicação futura, inclusive, né, apontava para Cristo, o que Cristo vinha fazer por nós. Durante todo o ano, o santuário representava Jesus em vários aspectos, Uhum. mas o dia da expiação, ele era um dia específico, onde o sacerdote tinha que pedir perdão primeiro pela família dele, por ele, né, que senão ele morreria, o sumo sacerdote, né? Porque era o único dia do ano que ele passava do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, Uhum. tem toda uma representatividade da obra de Cristo,
no dia da expiação Uhum, e, sobretudo, Daniel 8,14 das profecias das 2.300 tardes e manhãs. Então, é muito além de um ritual, de um povo, tipo, do deserto. uhum. Muito bem. Então, também a expressão no hebraico, né, é Yom Kippur, que foi agora recentemente, né? Então, até hoje os judeus celebram isso, né? Então, foi agora no mês de setembro ou agora em outubro, não me recordo, mas foi agora, é o dia da expiação. Então, tem toda uma data específica, né? É lá em Levítico, capítulo 23, ele fala lá, ó, aos 10 do mês de Tsiri, né, do sétimo mês, será o dia da expiação. Então vamos lá. O que é a expiação? É o dia mais importante de Israel. O que se fazia neste dia? Perdão para todo o povo. E aí vem aquilo que o Otávio falou ali, ó. A função do sumo sacerdote. Então vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. Nós temos o sumo sacerdote, que é esse tiozinho aqui que tem, né, a estola sacerdotal. Ele tinha uma roupa diferente. E nós tínhamos o sacerdote que ficava de branco ali e tal. Eles tinham funções diferentes, né? Então o sacerdote, a gente viu na semana passada, e quem não viu, fica lá no outro vídeo do YouTube lá. O sacerdote ele que oficiava dentro do tabernáculo, ele que orquestrava ali, né? Levava o animal ali também, colocava ali o fogo, lavava as mãos, fazia ali, trocava os pães, verificava se estava tudo em ordem ali e tudo mais. E o sumo sacerdote, que era o chefe de deles, que era um só, ele entrava lá dentro, onde fica a Arca da Aliança, né? Ele entrava dentro do Santo dos Santos, ali, né? Passava o véu que separa um lugar do outro, né? O lugar santo, o lugar santíssimo, e ele fazia a expiação lá dentro, né? Então ele ficava lá e o povo lá fora esperando o sumo sacerdote completar a sua obra de ministrar e pedir perdão por ele e por sua família, como a Mayara falou, né? Isso está escrito ali é, em Levítico capítulo 16, diz assim, no verso 5: Da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes, um para a oferta do pecado e um carneiro para o holocausto. Né? Então ele separa ali dois animais. Aí, sobre o bode, o que que ele faz? Verso 8: lançará sorte sobre dois bodes. Então, aqui, ó, um era o bode chamado emissário, ou bode para Azazel, né? Pertencente a Azazel. Já vou explicar o que significa essa expressão. E o outro para o Senhor. Então Arão fará chegar o bode, o qual cairá sorte, né? Então tiravam-se sortes, né? Escolhiam ali realmente qual era o bode. E o bode que cairá sorte para ser o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer a expiação do meio dele e levá-lo ao deserto como bode emissário. Ou seja, então dos dois bodes, um era sacrificado e ofertado ao Senhor, e o outro que ficava vivo, ele era chamado bode para Azazel. Azazel não é uma pessoa, Azazel não é uma pessoa, uma entidade, qualquer coisa assim. Azazel é o sei o quê? É o bode emissário. Isso aqui vai para Azazel, ou seja, isso aqui vai ser enviado. Enviado para onde? Para onde que eles enviavam esse bode? Quem lembra? Pro deserto, Para o deserto. Mas para que vai mandar o coitado do bicho para o deserto? para levar os pecados. Isso, muito bem, irmã, muito bem. Então ele fala lá, ó, verso 20: Havendo acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, já vou voltar nesse texto aqui. Arão porá as mãos sobre o bode vivo, confessará todos os pecados de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e porá na cabeça do bode, e enviá-lo para o deserto, para a mão de um homem à disposição disso. Ou seja, pegava alguém da congregação ali, um responsável, provavelmente o sacerdote, e fala: ó, leva o bode lá, puxa o bode pela cordinha aí, leva ele lá para o deserto. Beleza. Assim que o bode, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, ou seja, né? Voltando ali à figura de Arão. Arão precisava pedir primeiro perdão por ele e por sua família. Está escrito no verso, capítulo 16, verso 6. Arão trará o novilho da sua oferta. Olha só, já é outro animal aqui, ó. Trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa, por si e por sua família. Então, Arão chegou lá, o sumo sacerdote, no dia da expiação, pegou o novilho, não pegou o bode ainda, tá? Pegou o novilho, ofereceu ao Senhor, pediu perdão
por ele e por sua família. Aí ele vai lá e pega os dois bodes. Aí ele pega um bode é para o Senhor e oferece. O outro, que é o bode para Azazel, o bode, né, enviar, o bode expiatório, por isso que existe essa expressão, né, o bode expiatório hoje, aquele que você manda lá para ir na frente dos outros para ver o que vai dar. É isso aí, ó, é o bode para Azazel. Pegava esse bode, colocava a mãozinha na cabeça lá, confessava os pecados de toda a congregação, milhões de pessoas. E aí aquele bode simbolicamente, né, representando quem? Quem que vai levar os nossos pecados, gente? Agora eu vou causar uma polêmica aqui. Quem que carrega os nossos pecados? Jesus, ele Jesus. O tomou o bode que vai nosso pro deserto. lugar. Jesus, o bode, quem mais? Quem dá mais? Que outra opção a gente tem aí? É o Será que bode que É vai pro que, deserto. esse bode simbolizava Jesus? Não, não, Não. O que ia pro deserto, não. O que ia para o deserto representava o quê? Satanás, né? O mal, né? O mal? Exatamente, ó. Aí o amigo lá que levava o bode, olha lá, o verso 26. Aquele que levou o bode deverá voltar, lavar suas roupas, porque ele ficaria impuro, né? Só por entrar em contato simbolicamente com o pecado ali, né? Então olha só como Deus ele é perfeito, ele é didático. Mas resumindo, gente, esse bode que ia lá para o deserto, a expiação dos pecados para fora do arraial, para fora do tabernáculo, né? Então ali era o Yom Kippur, era o dia do perdão, aonde toda a comunidade ficava livre do pecado. E aí pega ó, simbolicamente o pecado, joga lá nas costas daquele bode e manda esse bode lá pro meio do deserto lá. E lá ele vai morrer. E ele vai carregar os pecados do povo para fora. E quem é que vai, no final da história desse mundo, carregar os pecados de todo mundo e morrer lá sofrendo? Jesus. Não, Satanás. Não, o bode que foi pro deserto. Isso, Satanás, né? A culpa, ou seja, o peso de todos os pecados vai incorrer sobre quem? Jesus pagou o preço, ele sofreu na pele pelos nossos pecados. Mas no final, quem é que deve realmente receber a sentença sobre os pecados? Não Jesus, que morreu por nós, mas sim aquele que o causador do pecado. Então, né, esse bode para Azazel significa, né, o bode para Satanás. Satanás vai morrer lá com os pecados, todo mundo vai sofrer na pele tudo que você fez todo mundo sofrer, né? Então é uma forma didática aí. Diga lá, Mayara. no caso aqui, eu tenho uma pergunta e a outra complementando o que você falou. Então, assim, para entender, Jesus, ele foi imputado nele, né, a consequência da nossa morte eterna, Uhum, né? uhum, Então, aqueles salvos, os salvos, aqueles que aceitam, embora Jesus tenha morrido por todos, mas aquele que crê, né, e for batizado, esse será salvo, a Bíblia fala. uhum, O bode Azazel, ele vai pagar a consequência, uhum, né? uhum, Não dos que ele vai se perder. Porque lá em Apocalipse, quando a gente estudou depois do milênio, o que que vai acontecer? Jesus volta, os salvos em Cristo, como diz 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 12, vão ser ressuscitados e vão para o céu, e nós, os vivos, também. Beleza, os salvos em Cristo estarão no céu. Beleza. Os ímpios vão ressuscitar após o milênio, após Apocalipse 20, que é após o milênio. E aí que vai entrar a figura do bode Azazel. Por quê? Porque quando for recaído o juízo, ou seja, fogo e enxofre do céu, né, que não vai ser um inferno eterno, como muitos creem, porque isso não é bíblico. Cada um vai pagar, os ímpios, cada um vai pagar por seu pecado, porque não aceitou o sacrifício de Cristo. uhum, Então, aqueles ímpios que não aceitaram o sacrifício de Cristo vão pagar pelos seus pecados. uhum, O bode Azazel entra no Satanás, porque uhum, Satanás vai ser imputado a ele a morte eterna, né, daqueles que estão no céu. uhum, Porque Jesus já pagou a consequência na cruz, uhum, né, deles morrerem. Eles não precisaram passar por isso, mas o peso desses pecados vai recair sobre Satanás, que nos fez tentar, foi tentador
dos salvos. Uhum, Então é nesse ponto que entra o bode Azazel. uhum. E a minha dúvida é, o dia da expiação já tinha antes ali, né, quando você está colocando no livro de Levítico, mas o dia chamado Yom Kippur, ele veio lá com Esther ou veio antes? Não, o livro de Esther é outro evento, né? Tá, mas então não, não então Yom Kippur, ele Não, já era chamado assim. não, ó, talvez você esteja confundindo. O livro de Esther fala da festa do Purim, não é isso que você está falando? Ah, Que é a ok, tá festa da certo, tá libertação dos certo. judeus pela questão de Mordecai lá, do rei. Tá certo, eu confundi, É, desculpa aí. isso, é festa do Purim, é outra festa, mas nós vamos chegar lá. Muito bem, gente, e para finalizar aqui esse aqui, irmos para o próximo capítulo aqui, é aquilo que o Otávio falou, o véu era trocado, né? Lembra-se lá quando Jesus morreu e o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, é o véu que separava o lugar santo do santíssimo. Então, esse véu, pela impureza de todo dia o sangue sendo aspergido, né? Porque a gente tem que lembrar que, além do sacrifício específico, nesse caso que é anual, nós lembremos que todos os dias tinha um sacrifício, o sacrifício diário. Está escrito lá em Êxodo capítulo 24, 29, né? Nós temos os sacrifícios diários, às 9 da manhã e às 3 da tarde, né? Dois animais todos os dias eram mortos lá em função disso. Mas muito bem. E fora o cheiro de sangue e tudo mais, né? Mas vamos lá. Levítico 17 a 22, gente, cinco capítulos aqui rapidinho, falam de outras leis. Quer dizer, rapidinho não, porque agora eu preciso me atentar que é uma coisa bem importante. Mas vamos lá. Outras leis. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Não é especificamente deste livro, mas essa é uma imagem do rei Saul e da bruxa de Endor. Nós vamos ver lá para frente isso aqui em outro livro lá. Mas lembra uma sessão médium, né? Consultando o espírito e tal. E é justamente o que ele fala aqui, ó. Mas ele fala muito mais. Veja só em em Levítico 17 adiante aqui. Ele fala de relações sexuais ilícitas. Veja só, capítulo 18, ele fala assim, ó. Não se aproxime, verso 19. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente quando ela estiver na menstruação. Já vimos lá. Verso falando aqui agora sobre relação homossexual proibida, né? Homem com homem, mulher com mulher. Ele fala assim, ó. Verso 22, capítulo 18, verso 22. Não se deite um homem com outro homem, como se deita com uma mulher. Isto é repugnante. Na outra versão minha aqui, que é a Almeida Revista, ele fala assim, ó: com homem não te deitarás como se fosse uma mulher. Isso é abominação ao Senhor. Aí ele explica: não se deitará com um animal, né? Isso é confusão. Aí tem umas relações sexuais bestiais ali que fala, né? Aí ele vai, gente, discorrendo um monte de coisa arada. E daí ele fala assim, ó: não se envolva sexualmente com a tua tia, não se envolva com a mulher do teu pai, não se envolva com a irmã do seu pai, não, né, que é a tia, né? Não desonre o seu irmão, não se envolva sexualmente com a sua nora, não envolva com a mulher do seu irmão, não se relacione sexualmente com a sua filha, não tome por. Nossa, aí ele vai orientando. Lógico, isso aqui é um para um, né? É um homem com uma mulher. Então é muito claro a criação, né? Nós não estaríamos aqui hoje se não fôssemos fruto de uma relação heterossexual, né? Então Deus já, olha, eu não aprovo isso, né? Então está escrito aqui. Muito bem. Outro ponto importantíssimo. Eu não sei, eu não conheço você, né? Eu não sei quem vai assistir isso aqui depois, mas veja só. Deus fala assim, ó, no verso. Cadê? Verso 31 do capítulo 19. Não consultareis os necromantes. Quem são necromantes? Pessoas que mexem com mortos, né? Em outra versão diz assim: não recorram aos médiums, né? Os nossos irmãos queridos espíritas aí, né? Tem essa questão de, através de um médium, eu buscar, né? Acessar lá um antepassado que já morreu, enfim, né? E assim por diante. Então veja só: não volteis para os necromantes, nem adivinhos, não procurem eles para não serem contaminados por eles. Na outra versão diz assim, verso 31 do capítulo 19: não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulta espíritos. Por isso que eu coloquei a imagem da bruxa de Endor ali em Saul. Pois vocês serão contaminados. Eu sou o Senhor Deus de vocês.
Depois ele fala de novo ali adiante, né? Não consulta esse tipo de gente. Veja lá, ó, capítulo 20 agora, no verso 6. Se você está com a tua Bíblia aí. Voltarei o meu rosto, Deus está falando assim, ó, vou virar as costas para você, para quem consulta espíritos. E quem procura médiums para segui-lo se prostituindo com eles. Olha a palavra que ele usa aqui, né? De forma assim, ó, não se mistura com essa gentalha, igual dizia a mãe do Kiko lá, a dona Florinda, né? Outra coisa aqui, na outra versão, capítulo 6 do verso 20. Deixa eu ver como é que diz aqui na outra versão minha aqui da Bíblia. Quando alguém consultar os necromantes e feiticeiros, eu chamo de feiticeiros, ó, eu me voltarei contra ele, né? Então Deus não aprova, gente. Eu não sei se algum de vocês já foi algum dia consultar uma mulher que é cartomante, alguém que lê sorte, alguém que joga tarô, eu não sei nem se é joga tarô, faz tarô, sei lá como é que chama isso. Tarô, búzios, astrologia que fala, né? Zodíaco, lá, meu signo é Sagitário, o meu é Capricórnio, então amanhã é um dia feliz para mim. Cara, isso não está em nenhum lugar na Bíblia. Isso aí é ocultismo, isso é ciência, é criação do homem. E Deus fala assim, ó, não mexa com esse tipo de gente, porque eu vou virar as costas para você. E aí você fala lá, mas por que que a minha vida não dá certo? Lógico, você está buscando Deus no lugar que não está. Então, assim, é óbvio que não vai dar certo a tua vida. Então, assim, ó, gente, o manual da vida está aqui, né? Se a gente quiser o nosso bom viver, se você não tem alguém para você consultar, alguém para te orientar, leia a Bíblia de ponta a ponta. Eu sei que vai demorar um pouco, mas você vai encontrar resposta para tudo na tua vida. Fala de finanças, fala de relacionamento, fala de casamento, de filho, fala do momento que você está triste, fala quando você está feliz, fala o que que você precisa fazer para ser uma boa pessoa. A Bíblia é um manual de vida, né? E aqui é muito claro, não só nesses textos, mas em outros tantos que a gente vai estudar ainda. Deus fala assim, ó, gente, não consulta quem mexa com o espírito. Não mexa com essa galera, né? Então é um aviso lá para o antigo Israel, mas que é para nós hoje aqui, inclusive. Muito bem, outra coisa. Aí cada um, eu não posso julgar nenhuma pessoa, e aqui não estou fazendo esse papel, mas a Bíblia tem uma palavra meio diferente aqui, ó. Não faça marcas no seu corpo, né? Eu tenho marcas no meu corpo que eu fiz aqui, né? Eu furei a minha orelha quando eu era criança, eu era piá lá, bagunceiro e tal, daí tinha um brinco, achava legal aquilo, né? Mas olha só, na versão NVI, gente, ele fala assim, ó, no capítulo 20, no verso 28. Não, perdão, capítulo 19, no verso 28. Não façam marcas no corpo ou cortes no corpo de vocês por causa dos mortos. Aí você tem que entender por que que ele está falando por causa dos mortos, né? Não façam tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor, né? Então, ou seja, o teu corpo é do jeito que veio, cara, né? Você não tem que botar um monte de penduricário, não precisa botar uma melancia na cabeça, não precisa botar né, pintar a tua cara. Infelizmente hoje, mais uma vez, gente, não entendam errado, né? Eu estou falando aqui num vídeo que vai ficar gravado, inclusive, né? Eu não sou contra essas pessoas que fazem isso, beleza, cada um tem a sua. Eu não gosto, eu não tenho prazer nisso, né? E essa semana eu fui no shopping ali e vi uma moça com o rosto todo tatuado, assim, todo não, mas uma boa parte. E outro dia eu vi na semana passada, um rapaz com o rosto dele era todo verde. Ele parecia assim um lagarto, assim, sabe? Ele pintou toda a cara. E aí você fica pensando, gente, né? Poxa, por que que a pessoa, né, fez isso? Sei lá, cada um tem seus motivos. E eu não posso criticá-lo, né? Muito pelo contrário. Mas é difícil, né? Você ver assim, e falar, por que que as pessoas fazem isso, né? Será que é uma forma de expressão? Será que a pessoa tem um trauma ou algo que ficou marcado na vida dela, ela quer expressar isso de alguma forma? Eu não sei, gente. Então, cada um, mais uma vez falando assim, né? A gente tá falando ali de alimentação. Se você quiser comer camarão, você come. Se você quiser fazer tatuagem, você faz. Se você quiser ter relação homossexual, você tem. Assim, eu não estou aqui, nenhum de nós está, e nem devemos, né, julgar nenhum dos nossos irmãos. Porque a Bíblia diz o quê? Na medida em que você julgar, você será julgado. Então a gente não tem competência nenhuma para criticar o outro, né? Antes, abra a tua boca para elogiar alguém. Melhor do que você falar mal e você criticar as pessoas, né? Mas aqui eu estou olhando textos bíblicos, não é o William que está dando a sua opinião. Eu estou olhando o que a Bíblia nos apresenta. E por fim ele repete, gente, de novo, no capítulo 20, no verso 26, Deus fala assim: Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dentre os povos para serem meus. Por isso que quando você ouvir essa palavra,
O que é ser santo? É o cara que não peca, né? A gente tem uma concepção assim, né? Principalmente por mundo católico, né? Ah, o santo é aquele que não peca. Não, todos pecaram. É Romanos 3:23. Todos pecaram. Mas ser santo é ser separado. Você quer ser do time de Deus ou você quer ser do time do mundão, né? Se você quer ser do time de Deus, você é separado. Então você é santo. Pode se considerar santo. Não porque você não é pecador, né? Beleza? Alguma pergunta por aqui? Tudo certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês estão entendendo? Só fala, sim, beleza, tá tudo certo. Sim, vamos para frente. Vamos para frente? Toca, toca aí. Então, beleza, vamos embora que já tá acabando. Já é 10 horas, já é 10:05. Vamos terminar. 23 a 25. Mais dois slides. Esse aqui é o próximo. Vamos lá. As festas, gente. Agora a gente chega nas festas. Então, Deus fala, povo, agora chega de sofrer um pouquinho aí, vamos comemorar. Não vamos fazer festa. O que que é festa aí? Mas não é de qualquer jeito, né? Existe aqui um conceito que ele dá uma ênfase, gente, né? O sábado, ele é um mandamento, ele está lá na criação, como a gente viu em Gênesis, né? O dia que Deus separou para nós ficarmos mais pertinho dele, para a gente não trabalhar, para a gente descansar, ficar com família e tudo mais, beleza. Mas olha só, a expressão que ele fala ali, ó, no capítulo 23. Ele fala, eu pintei várias vezes na minha Bíblia as expressões sábado, sétimo dia, né? Então tem várias expressões que Deus fala a respeito do sábado. Então veja, ali ele começa o capítulo 23 a partir do verso 3 repetindo o mandamento. 6 dias trabalharás, mas o sábado é o sábado de descanso solene. Ou seja, a nação inteira descansa e entrega a sua vida a Deus, porque os problemas com o trabalho, essas coisas ficam de lado, porque Deus é o nosso criador e mantenedor, né? E aí ele começa a repetir. Mas quando a gente estuda a respeito disso, gente, existem vários sábados na Bíblia. Por isso que eu joguei um monte de S aqui, ó, sábados, né? Existem vários tipos de sábado. Então, existe o principal, que é o dia do descanso, o dia da criação, né? Mas existem outros tipos de sábado. Então, sábado, a palavra Shabat, né, significa descanso. E, obviamente, ela se encaixa no dia da semana, no dia de sábado, que é amanhã, né? E para nós aqui estudamos a Bíblia, hoje, sexta-feira à noite, já é sábado, segundo a Bíblia, né? Então, quando é que começa o sábado? Otávio e Companhia Limitada. Quando que começa o sábado? No Pôr pôr do do sol sol de de sexta. sexta-feira. Como é que a gente sabe disso? Tá na Bíblia? Aonde? Por Aonde? causa do início e final dos dias. Em Gênesis, Em Gênesis. ali Como é que quando ele fala? ele. Isso, como é que ele fala Sim, lá em diz Gênesis? do- E houve tarde houve tarde e manhã. manhã, e foi o segundo dia. E daí Deus fez não sei o que lá, e houve tarde e manhã, e foi o terceiro dia. É. E assim sucessivamente. Mas veja comigo, alguém pode ler Levítico 23:32, por favor. É um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão. Desde o entardecer do nono dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Vocês guardando, então, de um entardecer de um dia ao outro entardecer, ele fala, olha, o ciclo é de um dia, né? Então, este é o pôr do sol, é a virada do dia. Não existia relógio, né? A contagem era, Deus falou assim, ó, deu o pôr do sol, terminou o dia, raiou o sol, né? Começou um outro. Mas veja que interessante, Otávio, o que você leu ali no capítulo 23 verso 32 tem uma frasezinha que às vezes, se a gente não se atentar, ela vai passar despercebido, mas ela é muito importante para a gente entender esse contexto que a gente está vendo aqui hoje, inclusive do capítulo 16 lá, sabe? Olha só, na versão Almeida e Revista atualizada, diz assim, ó, sábado de descanso solene vos será, muito parecido com o que você falou. Então, afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Leia de volta na tua versão. Tá mudo. O Aí, verso inteiro? o verso inteiro, 32. É um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão. Desde o entardecer do nono dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Isso, muito bem. Então, por quê? Né? Era um sábado de descanso, beleza? Solene. Mas por que que vocês
se humilharão? Por que que vocês precisam afligir a alma de vocês no dia 9? Sábado é sábado, mas por que que ele fala o nono dia do mês? Olha que interessante. Leia o verso 26 agora, um pouquinho antes aí. Ele fala lá, na minha Bíblia tem um subtítulo aqui, ó, o dia da expiação. Mas o dia da expiação não é o capítulo 16? Sim, ele está repetindo aqui, né? O capítulo 16 inteiro é o Yom Kippur, é aquele dia que Israel inteiro parava, beleza. Mas ele está repetindo. Mas olha que interessante o verso 26. Só o comecinho dele ali. O 26 e o 27. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Ponto. Beleza. O 10º dia do calendário judaico chama-se Tsiri, né? O mês do sétimo, o 10º dia do sétimo mês é o dia do Yom Kippur. Por isso, gente, que ele fala ali, ó, no dia 9 vocês se humilhem. Ou seja, é mais ou menos assim, eu vou tentar fazer um português. Ó, nação de Israel, amanhã é o dia mais importante do ano. Então você vai lá no teu cantinho, peça perdão a Deus, porque amanhã você vai receber o perdão. É o Yom Kippur. Então, por isso ele fala: aos 9 do mês, aflige a sua alma. Aos 9, no dia 9, você se humilhe perante o Senhor, porque amanhã é o dia do perdão, que é o 10º dia, que você leu no verso 27. Entende? Porque às vezes a gente lê, mas por que é o 9? Por que dia 9? O que que tem a ver dia 9? Porque dia 9 é um dia antes. Então, quando chegar no pôr do sol do dia 9, você já tem que estar preparado o teu corpo, a tua mente, para receber o sábado e para receber o perdão, que é o dia que todo mundo esperava. Entende? Então, olha só com um detalhezinho na Bíblia ela faz a gente compreender algo mais grandioso. E aqui são as festas, gente. A gente está falando das festas, né? Então veja só, as principais lá, ó. A Páscoa, que é a peça, os pães sem fermento, as primícias, o Pentecostes, que era, né, 50 dias depois da Páscoa lá, a festa das trombetas, e aqui também no judaísmo a gente pode transmitir aqui as trombetas pelo Rosh Hashanah, né? O Rosh Hashanah é o ano novo dos judeus, né? E aí você tem ali o dia da expiação, que é o Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos, que é o Sukkot. Então, cada uma dessas festas, se você for ler aqui, né? Obviamente que não vai dar hoje, mas se você for ler com calma, ele vai explicar. O dia da Páscoa, você vai celebrar por conta lá da saída do povo de Israel do Egito e não sei o quê. E aí você vai à festa do dia da expiação, uma vez por ano, a festa do tabernáculo. Existe um motivo por que que tem a festa dos tabernáculos, e assim sucessivamente você vai entender por que que cada uma dessas festas era importante para a nação de Israel. Muito bem. Terminando o último agora, para a gente finalizar, Levítico 26 e 27. Ele fala de vários assuntos, tá? Então eu trouxe aqui uma imagem que é o cara que tá cansado, né? Já não tá aguentando. Igual nós aqui, ó, sexta-feira, 10h15 da noite, tá bom o bate-papo, mas alguns de nós pode estar um pouquinho cansado, mas vamos lá. Ele fala do descanso da terra, ele fala da obediência e da desobediência, e por último ele termina o capítulo falando dos dízimos. Mas vamos lá para a gente entender. Ano de descanso, capítulo 25. O que é o ano de descanso? É o ano sabático. Já ouviram essa expressão? O cara tá trabalhando lá, tá cansado de trabalhar. Ah, vou tirar um ano sabático. Ano que vem eu não quero trabalhar, vou ficar de boa, né? Então, o que é o ano sabático? É o sétimo ano, né? A cada 7 anos a terra precisava descansar. Então Deus fala assim, ó, não plantem, não colham, né? Não precisa ficar forçando a barra aí. Deixa a terra descansar. Assim como no sétimo dia o ser humano precisa descansar, a terra no sétimo ano precisa descansar também, né? Olha só como Deus é perfeito, esse ciclo. E aí nós temos o ano do jubileu. Alguém já ouviu falar no ano do jubileu? O que que é o ano do jubileu? Não se lembram? Vamos lá, ó. No 50º ano, isso está escrito lá em Levítico 25, verso 11, o ano 50º vos será o jubileu. O que que é isso, gente? Descansa a terra de volta. Mas o ano do jubileu era o ano onde a nação inteira tinha que fazer um negócio, né? Então, quem era escravo era liberto pelo seu senhor. Quem tinha dívida era perdoado. Então, cara, né? Hoje em dia aqui no Brasil, né, pessoal, todo mundo com dívida, não vejo a hora de chegar o ano do jubileu lá para eu ser perdoado, né? Então, o ano do jubileu era um ano onde a Deus queria que a sociedade de Israel fosse toda igualitária. Então, não tem escravo, não tem senhor, não tem rico, não tem pobre, é todo mundo igual. Então, você recebia o perdão da dívida, inclusive financeira, né? O dia da
igualdade. Então, é um ano muito esperado. Mas muitas pessoas, né, porque era um ano muito demorado, né, 50 anos para acontecer isso, mas o ano sabático ali é importante. E é importante a gente também descansar aqui, não só no sábado do sétimo dia. E aí vem as bênçãos, gente, para a gente ir concluindo aqui, ó, capítulo 26 do verso 13, 3 ao 13, ele vai falar só de bênçãos. Então Deus fala assim: ó, galera, depois de eu ter dado todos esses estatutos, todas essas leis para vocês, se vocês me obedecerem e forem, né, corretos, vocês vão receber uma chuva de bênção. Porque olha lá o verso 4 do capítulo 26. Então eu vos darei as chuvas de bênção, vou darei chuva ao seu tempo, né? A terra, a hora que precisar chover para a plantação, vai chover no tempo certo, eu vou cuidar de vocês. Mas, se vocês forem desobedientes, aí continua do verso 14 em diante, né? Vocês não cumprirem os meus mandamentos, vocês não seguirem o que eu estou falando aqui, vocês vão sofrer um pouquinho, né? Então Deus sempre coloca, né, para o ser humano o caminho certo e o caminho errado. Infelizmente, muitos de nós escolhem o caminho da desobediência. E por último, ele termina ali, né, no capítulo 26 mesmo, verso 46. São esses os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor aos seus filhos de Israel, no Monte Sinai, pela mão de Moisés. E aí termina esse montaréu de lei, justamente para organizar a sociedade de Israel. E por último ele fala: filhos, vou falar aqui agora sobre os dízimos, né? Então, olha lá, ó. O dízimo é santo ao Senhor, no verso 32, né? Então, separa um décimo aí dos teus ganhos, da tua produção, para que você possa me honrar. E assim, gente, nós terminamos o livro de Levítico com a parte final dos dízimos ali, das orientações. E agora conversar um pouquinho com vocês aqui, o que que vocês acharam, se vocês já tinham visto tudo isso, e ficam à vontade agora para a gente conversar um pouquinho, tá bom? E aí? Eu achei muito extenso, muitos detalhes. É, né? Já tinha lido esse livro, Jorge? Não, Então, quando você tá tiver vendo? Eu já li, irmão William, eu Oi. tenho uma dúvida, Sabe? eu, eu tenho uma, não pouco, bastante dúvidas sobre algumas coisas das leis. Certo. Em várias, ali em Levítico, mesmo em Êxodo, ele fala, ali ainda em Gênesis, né, sobre a, a circuncisão, né, que ele fez aliança, né, com Abraão ainda, Sim. né, Moisés ali é posto quase que para ser morto, porque, né, a Zípora ali que livrou ele, O filho. né, que também demorei, por que que Deus queria matar ali em Êxodo, né, a Moisés? Fui Aham. buscar em várias pesquisas o porquê que Deus queria matar, Uhum. aí concluí que era por causa que ele não havia feito, né, Uhum. no filho, acho que era Gerson, né, Isso. a circuncisão. Uhum. Tá, Jesus foi circuncidado. Uhum. E em vários lugares, né, Deus fala que isso era perpétuo, né, Uhum. para o povo dele, a circuncisão. Uhum. A quarentena, né, para a mulher até hoje, né, é quarentena. Uhum. Ali, de repente, no Novo Testamento, é, é como se fosse, porque muitos até, essa dúvida que me vem também, que muitos falam assim, ah, mas então tiraram, tira o sábado? Ah, não, guarda o sábado? Não, não guarda, outros não, não, guarda o sábado. E a circuncisão, então, por que que tirou, Uhum. né? Uhum. E aonde assim, né, que no Novo Testamento a circuncisão deixou de ser lei como Deus, né, ordenou que era perpétuo, né? Certo. Você. Aí, voltando-se assim, a parte de saúde, né, como, por exemplo, ele proíbe de comer o porco, né? Pela ciência a gente sabe também, né, que isso não faz bem, né, porque a medicina, né, Uhum. né, os médicos não, eles sempre, não é que proíbem, né, orientam não comer porque não faz bem para a saúde. Aí, Uhum. tipo, a circuncisão, Uhum. ela faz parte também, né, para a saúde, pela higiene para o homem. Uhum. Então, isso que
eu fico meio confusa nessa parte, aonde que ela foi, deixou de ser praticada. Quebrado, né? Olha, você sabe que isso gerou uma tremenda de uma discussão, né? Aonde está isso? Atos capítulo 15. Foi feito um concílio justamente para discutir sobre isso, né? Falar, "Ó, pessoal, não estamos se entendendo. Os judeus estão falando que tem que circuncidar, daí vem o você agora que não fala que não precisa, e aí tem o Paulo no meio da É, história ali, e aí os caras falam, então vamos marcar uma reunião aqui para nós discutir a respeito disso aí. E vamos ver o que vai sair daqui, né? Como que a gente resolve isso, né? Então eu entendo muito e também tenho algumas dúvidas em relação, né? Poxa, será que isso aqui ainda é perpétuo? Será que esta outra coisa não tem? Você citou a respeito do. Vamos puxar a coisa mais elevada, que é a questão dos mandamentos, né? Então, assim, o sábado do descanso do mandamento, ele está dentro lá das duas tábuas da lei, né? Então, como Tiago, capítulo 2 verso 10 em diante, diz lá, né? É, ou você guarda os nove, né? Ou não adianta, você não pode tirar um, né? Então, você tem. sim, sim, eu concordo, Isso. concordo em guardar sábado. Isso, você tem N Desde que eu li evidências a Bíblia ainda. a Sim, respeito daí. Mas aí tem essas discussões, né? Então, assim, mas pode comer carne de porco ou não pode? Pode, porque isso aí, porque como que diz lá que os mandamentos em formas de ordenanças foram cravadas na cruz, né? Então você vê que toda a lei cerimonial, toda não, né? Vamos lá, mas a parte da lei cerimonial dada a Israel deixou de existir, né? Por exemplo, por que que os judeus, inclusive hoje, não sacrificam o cordeiro? Como tinha a orientação, ou como a gente viu hoje ali, né? Vamos lá, a explicação deles é: eu não tenho templo, porque aonde era feito o sacrifício? No arraial, no tabernáculo. Depois desse tabernáculo, né? No coração de Davi, Senhor, eu quero construir um templo para te adorar. Aí Deus fala: beleza, mas você não vai construir. Você é muito pecador, vamos deixar para o teu filho, Salomão. Salomão recebeu a missão. Salomão cumpriu, construiu o templo. Depois veio quem? Nabucodonosor, destruiu. Depois, né, o templo foi reerguido de novo. Zorobabel, o povo foi liberto do cativeiro babilônico por 70 anos, reconstruir o templo, depois destruído novamente. E por último, por fim, no ano 70, por Tito, né, destruiu e né, sobrou só a parte leste lá do Muro das Lamentações, né? Então o judeu hoje, se tivesse templo, o judeu ainda estaria sacrificando. Por quê? Porque ele não crê no Messias. Né? Ele não crê em Jesus, quer dizer, ele espera o Messias, mas ele não crê em Jesus e Yeshua, né, como o Messias. Então, por isso que não sacrifica mais. Mas agora, existem várias linhagens, irmã, do judaísmo, né? Então, assim como na época de Jesus haviam os fariseus, os saduceus, né? Então, hoje nós temos os judeus ortodoxos, nós temos os judeus messiânicos, que são mais próximos da gente. A gente tem várias linhas, né? Enfim, e cada um segue a sua forma. Então, por exemplo, a linhagem dos samaritanos. Os samaritanos, eles sacrificam, eles fazem o holocausto até hoje. Não tem o templo, não tem o templo, porque eles eram distintos, né? Lembram-se lá depois da separação de Salomão, veio Roboão, que é o seu filho, e Jeroboão do outro lado. E ali as 10 tribos se dividem. Duas vão pro sul, Judá e Sul, Benjamim, ficam em Judá. Israel, e o restante das 10 ficam lá na capital do norte, que é Samaria. E ali não tinha templo, né? Então tinha o templo de Jerusalém, mas não tinha o templo em Samaria. Daí tem lá um outro lugar, tal, daí eles sacrificam. Então até hoje, 2000 e pouco, eu vi um vídeo no YouTube recentemente. É claro que é um número muito pequeno de pessoas, né? Mas é uma linha do judaísmo que os caras até hoje sacrificam animais, né? Outros tantos, não, a circuncisão é até hoje. Outros tantos, não, eu tenho que, não posso cortar o cabelo, né? Tem várias passagens meio estranhas na Bíblia, né? Fala assim, ó, você não pode raspar tua barba, você não pode cortar o pelo, a mulher não pode fazer isso. Então são regras que entendo eu que muitas delas ficaram cravadas na cruz, como diz a palavra, né? Então, os mandamentos em forma de ordenanças, como Paulo diz, lá em Colossenses 2,16, se eu não me engano, né, ficaram lá na cruz, né? Agora, os mandamentos, né, isso prevalece e perdura. Mas sobre a circuncisão, né, deu esse bafafá aí. Lá, então, entra a discussão ali entre a questão da circuncisão e entre os judeus e os gentios. Porque antigamente a salvação, ora era para quem? Para os judeus, né? Mas aí vem Jesus e abre esse leque, fala, ou seja, né, a salvação é estendida a todo ser humano, né, inclusive aos gentios.
mas os gentios não são circuncidados, então não pode. E aí começava-se aquela guerra que não tinha fim, né? Aí eles juntaram aqui no capítulo 15 e chegaram a essa conclusão, né? Nem judeus, né, nem seja circuncidado ou circuncidado, não importa. O que importa é a salvação em Jesus. Então essa é a conclusão que eles chegaram a respeito desse tema, sabe? Lá em Gálatas também, se você for ver ali, ó, Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Capítulo 5, verso 6. Olha só o que diz aqui, ó, Paulo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas o que importa é a fé que atua pelo amor, né? Então, como é algo que eles estavam ali, entendo também, eu acho que tenho a mesma dúvida que a irmã, né? Poxa, mas se é uma questão de saúde, se a própria medicina fala, por que que então isso não continua, né? Mas aí é algo que ficou em segunda categoria, vamos chamar assim, quando Jesus veio, né? Então, assim, a circuncisão é importante? Eu acho que é. Eu acho que eu concordo, assim, né? Se puder escolher, tipo, meu filho, né? Precisou fazer aqui, igual a minha esposa falou ali. Mas, assim, o que é mais importante? A lei ou a graça, né? Jesus ou a circuncisão? Comer carne de porco ou Jesus, né? Então a gente começa a entender que essas coisas são importantes, são, a gente não pode descartar, mas elas ficam em segunda instância, né? Então eu acho que é uma pergunta muito pertinente que você fez e que a gente precisa sempre estar se aprimorando e tentando tirar alguma conclusão disso, né? Então, olha lá, ó, Gálatas 6,15 também diz, ó, porque nem a circuncisão é coisa alguma, e também a incircuncisão. O que importa é ser uma nova criatura em Cristo, né? Então aí vem Paulo e destitui tudo aquilo que os judeus tinham de orientação, né? E segue por essa linha de pensamento, entendeu? Aham, eu entendi. Entendo assim, que, por exemplo, mesmo os que são circuncisos, né, pela aliança ali, se eles não creem, né, até hoje, né, vamos supor que tem muitos que não creem, né, que Jesus é o Salvador, né, o Messias, Uhum, então eles não são salvos, por isso que ele se refere nem à circuncisão, nem à incircuncisão, é, salva, né, alguém, uhum, né, porque se ele não crê, né, que Jesus é o Messias, uhum, então, como lá no Novo Testamento já diz, né, que nós somos circuncidados no uhum. coração, né, Isso. através da fé, então assim somos salvos. Mas Uhum. entendi. Mas é É bom. que fica meio confuso, né? O Fica, que que claro. vale mais, a lei ou a graça, né, como o irmão falou aí? Isso, né? A graça, Aí ela, muito, sem dúvida, é? sobrepõe, né? Mas realmente é muito pertinente essas duas. E veja, irmã, é muito legal a gente estar falando de um assunto que gera, assim, dúvida, porque nós, muitas vezes, nenhum de nós tem capacidade de ter a explicação plena, né, sobre a Bíblia. Todos nós somos aprendizes. Nossa, já não aconteceu com vocês de ler um texto e depois você lê de novo e fala assim, nossa, mas eu não tinha percebido isso. Eu tenho aqui, ó, uma canetinha amarela, essa aqui é minha companheira aqui, ó. A minha Bíblia é toda pintada, ó. Então eu pego e vou rabiscando, rabiscando, e falo, Sim, a minha também. né? Como é que eu não vi isso Nossa, aqui antes? Então é algo pintada é fantástico. escrita, tem páginas que é escrita em volta toda. A Bíblia foi feita para arriscar mesmo. Agora, ó, agora eu vou dar uma provocada em vocês aqui, ó. Isso aqui, mas é para a gente pensar aí individualmente cada um. 1 Coríntios 7,19. A circuncisão não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Mas a circuncisão não era uma ordenança? Pois é. Né? Aí você fica, e agora, né? Parece a Dilma Ixi, Rousseff, né? Mas como é que ela falava, né? Tinha umas brincadeiras que falava que ela falava uma coisa, daí falava outra, misturava tudo. Então, ou é ou não é, Paulo? Ajuda nós aqui, né? Então, é, é legal da gente conversar e cada opinião, cada um tem a sua. Sobretudo, eu acho que é assim, né, irmã? Nós estamos aqui num ambiente muito agradável aqui, mas eu acho que o respeito a quem pensa diferente, né? Nós estamos num assunto muito leve aqui que nós estamos falando. Mas quando a gente fala, de repente, né, sobre a lei, sobre sábado, sobre salvação, sobre, né, você tem os irmãos lá que creem no quesito que as pessoas já são predestinadas, né? E aí você tem, nossa, a discussão espiritual que vai longe, né? Mas eu acho que tem alguns que, infelizmente, eles perdem a linha, né? E sai brigando e nunca mais se fala com outro irmão. É igual política, né? Quantos de nós já não conhece alguém da família também que já deixou de ser amigo do outro por causa de bobeira, assim, sabe? Os caras não ganham nada com isso
e o cara que está lá nem sabe que eles existem, né? Agora, no quesito de Deus já é um pouco diferente, né? Eu não vou. Vamos lá, imaginar que o Otávio fosse de uma outra linha de pensamento, né? O Otávio, ele é pentecostal. O Otávio, ele crê no dom de línguas a glossolalia, né? Aquela falação de línguas inteligíveis, né? Eu não creio nisso, né? Biblicamente eu tenho aqui os meus argumentos para isso. Mas vamos imaginar que eu não creio. E eu começo a discutir com ele. Não, mas olha aqui na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, e ele fica argumentando, mas você não tem o Espírito Santo, por isso que você não fala. Então, assim, a gente corre o risco, gente, de, né, mesmo irmãos em Cristo, a perdermos a nossa salvação porque a gente tá com raiva do outro, né? E vem Jesus e fala, filho, a minha graça te basta. Pode pensar diferente. É, é a Só que parte vai que chegar um é momento. isso que você está falando para não discutir, né? No caso, para não virar porfia, né? Porque aí Isso, é isso. para não virar assim objeto de raiva, né? Deus permite É a discussão. diferença entre a gente. Eu acho que é legal a gente pensar diferente. Só que quando vai para um caminho de agressão, né, de coisa que é assim, e Deus fala assim, gente, eu sou Deus de todo mundo, do gentio, do judeu, né? E não faço, o que que ele diz? Acepção de pessoas. Eu não faço distinção entre as pessoas. Todos vocês são meus filhos. Só que vai chegar um dia que a porta da graça vai se fechar, né? E aí nós sabemos, né, profeticamente lá do selo de Deus e da marca da besta, enfim, e todo ser humano vai ter que se decidir em que lugar, que posição vai querer tomar, porque Deus não aceita meio de campo, né? Como diz Apocalipse capítulo 3 verso 15, né? Eis que estou prestes a vomitar-te da minha boca, a igreja de Laodiceia, né? Porque você está em cima do muro, você é morno, você não é nem quente e nem frio. Então você tem que decidir, ou vai ou racha, né? Então, todos nós Uhum. precisamos tomar a decisão na nossa vida de, sobretudo, aceitarmos a Jesus e tentarmos obedecer aos seus mandamentos, vivermos sob seus propósitos, sermos boas pessoas, amar ao próximo, né? Para que quando Jesus volte, a gente também entenda, né? Aceita o selo de Deus para que a gente possa ser salvo. Mas é Amém. isso. Obrigada. Gente, 10h30 tá muito bom. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade aí também. Mas para a gente também já se encaminhando para o final aqui. Obrigada. Mais alguém? Minha irmã Neide, Jorge, Lúcio, Emanuel. Não, irmão, eu já li a Bíblia da primeira à última página umas quatro vezes. Agora, só do Novo Testamento até o final, já perdi a conta. Mas o livro de Levítico eu nunca gostei. Eu estou lendo de novo, mas eu nunca gostei por causa da repetição. É, Nunca gostei desse livro. é. Igual a irmã Maiara falou, né? Agora há pouco, quando ela estava ali, ela falou: ah, esse livro é chato, né? Acho que foi essa expressão que ela usou. Mas é difícil, né? Tem umas regrinhas ali, e tudo. E é muita repetição, 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 a mesma coisa, é cansativo para ler. Mas sabe qual que vai ser a repetição? O próximo, sexta-feira que vem, Deuteronômio. Esse é o Vai livro da repetir repetição. tudo Esse, repete Repete esse, mesmo. tudo de novo. de novo, se É prepara, verdade. aperta o cinto aí que semana que vem nós vamos ler muita coisa repetida também em Deuteronômio lá. É Legal, gente. É verdade. isso. Não Vamos é combinar números então? que repete? Oi? É números que repete ou é Não, é Deuteronômio? Deuteronômio. Acho que é números. Deuteronômio. É o Ah, é livro. Deuteronômio. Nossa, É o eu livro. fui ler, aí eu falei, aí eu pensava assim, poxa, mas eu já li isso daí. Mas como? É, De novo? Mas eu pois. passei. Aí voltava lá, tava marcado com a fita lá. Ah, não. É Semana que vem é repetição. números, né? É na outra ainda, mais uma outra para frente, né? Que é o livro da repetição. Mas muito bem. Gente, É. obrigado por estarmos juntos até 10h30. Foi um prazer. Para mim, se pudesse, realmente ficava mais aqui. Mas eu sei que amanhã também temos que descansar, né? Logo daqui a pouco, ir na igreja, outros, e enfim. Mas agradeço a participação de todos. Vamos pedir a bênção de Deus aqui. Muito obrigado, Senhor, por esse bate-papo, esse estudo tão leve e gostoso, Senhor, da tua palavra, onde podemos ter aqui opiniões divergentes, dúvidas também, ó Deus, como somos dependentes do Senhor para tudo. E obrigado, Senhor, porque temos uma Bíblia em mãos, podemos discorrer, pegar o lápis e a canetinha amarela e pintarmos ali e lembrarmos das passagens, lembrarmos das tuas bênçãos, das tuas promessas, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa o teu povo que hoje é o povo remanescente, mas o teu povo está espalhado em todas as diversas denominações e lugares ao longo dessa terra. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. O Senhor conhece cada um dos seus filhos e os chama pelo seu nome. E que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz todos os dias e escutar a tua voz naquele grande dia, no dia do Senhor. Filho,
vem até mim, né? E que o Senhor chama o nome de cada um aqui. E que possamos habitar na eternidade com o Senhor, junto com os nossos familiares, nossos amigos queridos e todos aqueles que o Senhor queira que através da nossa influência, através da nossa ajuda, que possamos, Senhor, preparar o caminho para que Jesus possa se encontrar com tantas pessoas que precisam, Senhor, conhecer desse amor, conhecer desse Deus que nos ama tanto e quer o melhor de cada um de nós. Abençoa a nossa noite, nosso descanso, que a graça e a paz de Jesus seja com cada um. E muito obrigado, Senhor, por termos aprendido hoje sobre o livro de Levítico. E é em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que eu oro e agradeço. Amém. 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 Valeu, gente. Sexta que vem é nós de volta. Tchau para Boa vocês. noite. Boa Obrigada. noite. Boa Valeu, boa noite. Bom final noite. de Deus semana a abençoe. todos.